Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, que nos concede, nós temos essa alegria de um momento de culto. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão me ouvindo? Não sei se o microfone, agora estou ouvindo o retorno. Então, sou feliz, junto com os irmãos, de podermos estarmos reunidos para adorarmos a Deus, dando a Ele o culto que lhe é devido, adorando na beleza da sua santidade. Eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus no Salmo 69. Salmo 69. Nós faremos a leitura deste salmo, ele todo, dos versos de 1 a 36, com ênfase, toda a igreja, dos versos de 22 a 28. Salmo 69, diz a perícope: o lamento do Messias, ao mestre de canto segundo a melodia, os lírios de Davi. Vamos fazer de forma alternada e depois a igreja toda junta, em uma só voz, dos versos de 22 a 28. Amém? Façamos a leitura da palavra de Deus. Farei a leitura dos versos ímpares dos irmãos, os versos pares e assim sucessivamente. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Tu, ó Deus, também conheces as minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nesse feche sobre mim a boca do poço. Não escondas o teu rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Obscureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas.
soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Agora, irmãos, todos numa só voz, dos versos de 22 a 28. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-lhe os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrame sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados dos livros dos vivos, e não tenham registro com os justos. Amém. Vamos orar, irmãos. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu dou graças, Senhor, por este privilégio de nesta noite poder ser congregado pelo Senhor, junto com a tua santa igreja, para lhe rendermos o culto, o louvor e a adoração que lhe é devida. Eu peço a Deus que o Senhor venha nos iluminar o entendimento para que possamos compreender a tua palavra e vivermos, Senhor, dentro do santo propósito do Senhor, dentro do santo plano do Senhor, a qual o Senhor preparou para nós de antemão. Dá-nos, ó Deus, um coração em obediência, um coração aquebrantado, que o zelo do Senhor habite ricamente nos corações, para que tenhamos uma vida para o louvor da sua glória nessa terra, porque o Senhor nos instituiu luz nesse mundo e sal nessa terra. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, daqueles que agora nos assistem pelas redes sociais, que eles possam, Senhor, serem alcançados pela tua palavra, transformados, sejam impactados pela tua palavra, tenham as suas vidas transformadas, os olhos despertos, para viverem para a honra e louvor do teu santo nome, pelos méritos benditos do nosso Senhor, o nosso Redentor, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a rocha em quem nós estamos firmes. Tem de nós misericórdia, ó Deus, fortalece-nos o Espírito e molda as nossas vidas, para que em tudo o teu nome receba honra, louvor e glória. Concede, Senhor, a alegria da tua salvação, que cada dia nós possamos regozijarmos no Senhor, aguardando no Senhor que está a nossa salvação. Eu agradeço a Deus por este rico privilégio, em nome de Jesus Cristo, dando graças também pela vida das crianças que estão nas suas salas, a qual o Senhor, usando os teus servos para conduzi-las na tua santa e bendita palavra, numa linguagem que eles possam compreender. Assim, ó Deus, eu sou grato por este privilégio, por este momento. Sejam as tuas mãos a nos conduzir, ó Deus, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu pensei em meditar com os irmãos no Salmo 69, sendo ele um dos primeiros salmos que, sempre que me tiver a oportunidade, eu poderia estar meditando com os irmãos em cima dos salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios, eles são orações, e os salmos imprecatórios, eles trazem uma forma de oração que muitas dos próprios crentes não compreendem, não entendem, e muitas das vezes não compreendendo, eles temem fazer orações, né, nesse conselho divino nos salmos, porque não tiveram compreensão deles, e também porque a igreja foi afetada no percorrer da sua história, principalmente no século XX, com o advento da teologia liberal, aonde se trouxe que a palavra de Deus, na verdade, era primeiramente palavra de homem, onde o homem extravasa os seus próprios sentimentos, as suas ilusões, e dessa forma colocando em descrédito a palavra de Deus, o que não é verdade. A Bíblia, ela é palavra de Deus, inspirada por Deus, aonde o Senhor levantou homens
inspirados pelo seu Espírito, para colocar em um documento toda a sua vontade, toda a sua revelação. E os salmos imprecatórios são salmos que ele trazem palavras fortes, palavras pesadas, que muitos dos ímpios fazem uso desses textos, principalmente para atacar o povo de Deus e a palavra de Deus que rege a nossa conduta de vida. Vamos pegar, por exemplo, o Salmo 137, que é um dos salmos mais conhecidos, né? E aí eu gostaria que os irmãos fossem comigo até o Salmo 37, para que nós pudéssemos fazer a leitura de apenas alguns versículos do Salmo 137 e vermos o peso dessas palavras, né? Aonde muito cristão até mesmo fica em choque quando ouvem essas palavras. Salmo 137, a partir do verso 7 ao verso 9. Salmo 137, do verso 7 ao verso 9. O presbítero Daniel Diácono Daniel já colocou no telão, os irmãos quiserem acompanhar também pelo telão. Ele diz da seguinte maneira: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasaia, arrasaia até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Então nós vemos o peso dessas palavras, a gravidade dessas palavras, a seriedade dessas palavras, e elas muitas das vezes são vistas como um momento de vacilo do salmista, onde ele se explode na sua raiva, nas suas paixões, e por isso foi registrado no texto sagrado. Alguns vão dizer que até mesmo essas palavras foram colocadas para mostrar como é o pensamento contrário à revelação de Jesus Cristo, uma vez que esse texto ele se encontra no Antigo Testamento e o pensamento é apenas um pensamento subcristão do Antigo Testamento que não tem mais voga nos dias de hoje, não se deve ser usado. Isso é totalmente errôneo, isso é herético, isso é totalmente errado, isso é ir contra a palavra de Deus, porque as pessoas elas querem ler a Escritura a partir das suas pressuposições. Elas vão à Escritura com uma bagagem cheia, com uma carrocinha cheia de entulho ideológicos dos pensamentos modernos, pós-modernos, onde nós estamos vivendo, e eles querem ler as Escrituras dentro desse propósito. Então, naturalmente, o que eles terão é um choque, né? Por isso nós vamos ver aí muitos pastores querendo fazer uma nova reinterpretação da Bíblia, porque é totalmente inadequado que se faça uma pregação desse texto, né? Uma vez que ele traz essa mensagem de ódio. Mas será que é uma mensagem de ódio que nós temos aqui? Não é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de uma pessoa que tem zelo, que ela tem um bril, e é um bril celestial pela vontade de Deus e pelo zelo do Senhor, aquele a quem toda a terra deve culto e adoração. Sabemos que Jesus Cristo, quando ele veio, ele disse: eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpre a lei para os seus eleitos, de maneira que toda a humanidade, todo o mundo ainda está debaixo do peso da lei, e eles constantemente andam em desobediência a Deus, blasfemando contra o Santo de Israel, blasfemando contra o Deus Todo-Poderoso e Criador, blasfemando do Senhor e agindo de forma iníqua e contra aqueles que foram chamados por Deus, porque são representantes de Deus nessa terra, a saber, o povo de Deus. Então eu gostaria de meditar com os irmãos nos salmos imprecatórios e fazer uma apresentação de que são muitos os salmos que são imprecatórios. Os salmos imprecatórios são orações, são eles os salmos 7, 12, 35, 58, Salmos 59, 69, 70, 83, 109, 137, 140. O nosso salmo em estudo, eu dividi ele das seguintes formas, meus irmãos. Dos versos de 1 a 6, o salmista apresenta a Deus o seu atual estado de espírito, devido à circunstância em que ele se encontra. Nós vamos fazer essa leitura mais uma vez de novo e vindo fazendo a exposição e nos enquadrando dentro do pensamento do salmista e como servo de Deus, em quem habita o Espírito Santo de Deus, eu creio, que não, porque não há crente que não é habitado pelo Espírito Santo de Deus, se há em nós esse brilho, se há em nós esse zelo pelo sagrado, pelo divino, pelo Deus todo santo, se nós nos incomodamos nos nossos íntimos, ou nós acatamos as coisas que estão acontecendo em nossa volta, com todo conformismo, com toda tranquilidade, e tudo segue muito bem. O salmista ele apresenta então a Deus o seu atual estado de espírito, devido às circunstâncias em que ele se encontra.
Dos versos de 7 a 21, ele mostra que por ser zeloso pelas coisas de Deus, ele é desprezado e motivo de zombaria. Dos versos de 22 ao 28, ele recorre à oração, à imprecação, para que o Senhor, justo juiz, traga juízo e justiça àqueles que blasfemam do Santo de Israel. Dos versos 29 a 33, o salmista nos revela que o Senhor tem alegria naqueles que têm no Senhor a sua maior alegria e tem nele a plenitude de vida. Os versos de 34 a 36, toda a criação será redimida e toda ela será habitada por aqueles que amam a Deus, que amam ao Santo Deus. Então nós vamos, irmãos, ver que os salmos imprecatórios, longe está de mera maldição, como nós já falamos, inclusive, até mesmo na escola dominical, da famosa oração contrária, né? A essa sim, pecaminosa, porque é uma oração que ela quer prezar o quê? O ego humano, ela quer prezar uma explosão de capricho pessoal. O ego é uma oração totalmente maligna, totalmente contrária à vontade de Deus. Mas a oração imprecatória, ela tem por princípio o zelo de um Deus santo, justo e reto, que o tempo todo é blasfemado, que o tempo todo a sua soberania, a sua santidade, a sua majestade é colocada como modo de zombaria, tanto o Deus único e verdadeiro e principalmente por aquele povo que espelha esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus santo. Então o Salmo 69, dos versos de 1 a 6, como eu já mostrei para os irmãos, enfatizando, nós vamos ver que o salmista, ele está angustiado. Ele está angustiado e a princípio nós não temos conhecimento, o motivo da sua angústia. Ele coloca: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e as correntes me submergem. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conhece a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Então ele deixa claro diante de Deus a condição dele, a condição primordial que ele se encontra. Ele sabe que o Senhor sonda o íntimo, sonda o coração, e sabe que todos nós somos pó e nascidos em iniquidade. Davi, ele diz isso no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. No Salmo 32 ele vai dizer que quando ele pensou e tentou ocultar do Senhor essa condição, a mão do Senhor pesou sobre ele de maneira que os seus ossos vieram a secar. Ele se arrepende, ele confessa os seus pecados, porque ele estava agindo como o quê? Como uma mula e como um cavalo. Assim é o homem que tenta ocultar os seus pecados diante de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que tem um coração aquebrantado e coloca diante do Senhor a sua falha, a sua miséria. Nesse o Senhor se alegra, e o Senhor dá as ferramentas para que ele possa, nessa vida, dar testemunho de que a salvação está única e exclusivamente em Deus e somente no Senhor. E ele, por ter esse zelo, por ter esse conhecimento, ele se vê patinando, ele não consegue caminhar. A angústia no coração dele, por causa do quê? Por causa daqueles que sem motivo o afligem. O justo, ele é afligido sem motivo. Sem motivo. Qual é o motivo? Na verdade ele dá motivo. Ele dá motivo em praticar o que é reto, ele dá motivo por praticar o que é justo, por andar no centro da vontade de Deus. Isso causa raiva no mundo, no ímpio, isso causa angústia no mundo. E aonde que vem a aplicação já de imediato para nós? Nós temos afligido, ofendido o mundo por andarmos em retidão, no centro da vontade de Deus, e nós nos vemos afogados no nosso trabalho, nos nossos empregos, na sociedade, porque as pessoas constantemente nos acusam, porque nós andamos na retidão e na justiça. Nós vemos, irmãos, que isso está acontecendo no mundo presente. Essa angústia que o crente sente, se não sente, tem algo de errado. Se não sente, está errado isso aí. Se você se você se sente totalmente tranquilo, deitado em berço esplêndido, e que a vida vai muito bem, obrigado, e que você já tem aqui o seu galardão e a sua terra, é isso mesmo que tem. Amém? Já recebeu o seu galardão.
Mas agora, se você se angustia no seu espírito, você vai ver que a oração imprecatória é um bril santo, a qual todos nós devemos recorrer a Ele e nos colocarmos na presença do Senhor, pedindo para que Ele traga juízo, condenação. Não é orar por salvação, é condenação sobre todo aquele que é ímpio, que blasfema contra o Santo de Israel, porque nós estamos num mundo atolado até a garganta, e não tem como viver feliz num mundo assim. Eu não estou feliz num mundo assim. Será que a igreja está feliz num mundo assim? E aí o salmista ele diz: ó Deus da minha salvação, salva-me, ó Deus, salva-me, porque as águas me sobem. Essas águas são quem? É a iniquidade, é o pecado, é o mundo, é o dia a dia vil, é a malignidade, que parece que Deus está inerte e Deus não age. Mas nós vamos ver que Deus, e nós já sabemos que Deus atua no tempo e no espaço, e que tudo está debaixo do seu santo domínio, debaixo do seu santo controle. Mas a questão é, nós temos essa capacidade de, como salvista, termos tal indignação, termos um brio, não de mesquinho, de zelo pessoal, mas um brio com relação ao Deus Santo, que nos deu a sua revelação, a sua justiça. Muitas vezes a gente ora por avivamento, a gente quer o evangelismo, a gente quer avançar no evangelismo, mas se nós não tivermos brio com relação à iniquidade e pecado, é sinal que nós estamos conformados a esse mundo. E uma vez que nós avançamos a pregar o reino, pregamos o quê? Condenação para aquele que age contra o Santo de Israel, o justo Deus. Eu estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundezas da água, a corrente me submerge, estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos desfalecem, de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que têm falsos motivos são meus inimigos. Nós vamos ver que lá em João, no capítulo 2, João, quando ele está com os seus discípulos, Jesus, quando está com os seus discípulos pregando o evangelho, ele é constantemente atacado pelos religiosos da época, sem motivo. Qual o motivo de Jesus? Por fazer o bem, por fazer a vontade do Pai. Ele diz: olha, o que é lícito fazer num sábado, o bem ou o mal? Ele deixa essa proposição aos religiosos, e eles, no seu íntimo, eles rugiam contra o Senhor, e sem motivo atacavam o justo, o Santo de Israel, porque ele havia vindo para cumprir a lei, ele veio para fazer todos os sinais e prodígios que o Senhor Deus faz, e ele vai dizer aos seus discípulos: olha, eles são contra mim e contra o meu Pai, eles odeiam a mim e odeiam ao meu Pai, e por isso cumpre-se em mim a escritura de que diz: odiaram-me sem causa. Esse é um salmo totalmente messiânico, por isso a perícope deixa claro, oração do Messias. E aqui quem faz a oração é um tipo de Cristo, é Davi, como nós já temos aprendido. Davi era um tipo de Messias, é um tipo daquele que haveria de vir, assim como Adão. E Davi, ele veio de quem a linhagem desse homem viria o Messias, o unigênito de Deus por meio da carne, segundo a linhagem de Davi. E tudo que Davi profetizou, porque Davi era poeta, haveria de incorrer de fato, de maneira física, clara, factual, na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele vive isso na sua prática, Ele vive isso no seu dia a dia, no seu ensino, estando Ele com os discípulos. O tempo todo eles me atacam, o tempo todo eles me odeiam, e sem motivo. Porque Ele veio para fazer o quê? Isaías 61, para livrar os cativos do pecado, os que estão debaixo de peso de demoniados, os que estão enganados pelo mundo, cegos. Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Mas tudo isso afeta o quê? Afeta a obra humana, a obra religiosa meramente humana, afeta o clubinho celestial, que na verdade é a sinagoga de Satanás, daqueles que não têm o brio e não zelam pelo fazer a honra e ter a honra e a glória de Deus em estima, que é o zelo ao Santo de Israel. E ele diz: os meus destruidores, os que com falsos motivos são os meus inimigos, por isso tenho que restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia. Davi, o Senhor não houve estultícia na boca do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu sob a lei, mas sem pecado. Pelo contrário, para fazer a vontade de Deus, ele se fez pecado por nós. Aqui é Davi, um homem, um tipo de Cristo, a qual os seus pecados, como eu já disse, tentou ocultar da presença do Senhor, e a mão do Senhor pesou sobre ele, e ele reconheceu a sua iniquidade, ele reconheceu o seu pecado e se colocou diante da presença do Senhor.
E aí ele ora ao Senhor: Tu, ó Deus, conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Aqui ele já profetiza a respeito do Messias. O que Paulo fala a respeito do Evangelho? É loucura para os gentios, é vergonha para os judeus, é loucura, é vergonha, é escândalo. Quem são aqueles que se envergonham do Cristo? O Senhor diz: aquele que se envergonha de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Que não sejam, nós não somos, irmãos, envergonhados por causa da obra de Cristo, que sendo o dono do mundo, o dono de todo o cosmos, de toda a criação, se fez humilde, desceu nessa terra, calçou as nossas sandálias, humilde. Como diz Paulo, ele não usurpou o ser como Deus, mas antes serviu como servo e servo até a morte e morte de cruz. De maneira que todos os ultrajes feitos a ele recaíram sobre as costas dele. Nós zombamos de Cristo, todos nós blasfemamos contra o Santo, e aprove a Deus agradar moê-lo para nos fazer o quê? Justiça de Deus, para que nós estejamos hoje na presença do Senhor, louvando, adorando, glorificando a Deus e tendo zelo pela questão celestial, pelas coisas santas do Senhor, orando como o presbítero Djalma bem orou. Não é um governo que nós merecemos, o governo que nós merecemos, e nós já vivemos ele, que é o governo celestial, é o de Cristo. Há um rei celestial a qual nós nos colocamos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Todos esses que estão imbuídos de autoridade, eles não sabem que estão ali imbuídos de autoridade porque foram capacitados por Deus para a autoridade, mas eles haverão de prestar juízos ao Senhor. E nós devemos orar como servos de Deus, que o Senhor traga juízo sim, sobre todo aquele que é corrupto, ímpio, que usa do poder que foi dado por Deus para fazer o pobre passar necessidade de pão, para extorquir a viúva, assim como os sacerdotes faziam, como aqueles fariseus faziam, como que eram embutidos do que? Da autoridade civil e espiritual do povo de Israel. Hoje nós temos autoridades civis instituídas por Deus, todas eles são, não existe autoridade que não provém de Deus, e todos eles vão de pagar contas diante do Senhor. E será que nós temos clamado por isso? Entendam, eu não estou falando aqui para orar pela condenação da pessoa, mas de todo aquele que é ímpio, porque a Escritura nos ensina a orar por todos aqueles que estão imbuídos de autoridade, para que tenhamos vida mansa. Mas uma vez que as autoridades, irmãos, isso é nítido a todo mundo, é nítido, olha como o mundo está vivendo, olha as igrejas, as autoridades espirituais, como estão vivendo. Nós devemos orar com oração imprecatória: Senhor, traz juízo, traz justiça, Senhor. Opera, Senhor, na vida desses imundos, desses malignos, que vestidos de ovelhas levam muitos à condenação e ao inferno. Aqui o salmista ele não está orando pela salvação, ele está entregando a condenação e o inferno, por causa de um zelo divino, por causa de um zelo que ele tem pela obra de Deus e por fazer a vontade do Senhor. E quais são os motivos pelos quais ele está sendo afligido? Verso 7: Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, o rosto me encobre de vexame, tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Um hebraísmo, ele está falando a mesma coisa, aos seus parentes ali, os seus entes queridos, o tem ele como por desprezo, porque o zelo dele está em fazer a vontade do Pai. Os irmãos de próprio Cristo não quiseram recebê-lo, tinham por louco. É claro que depois nós vimos que muitos vieram a se converter. Temos, por exemplo, na Escritura, nós temos a carta de Judas, irmão do Senhor, mas a princípio negou o Senhor, teve vergonha dele. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, não é digno de mim. Quem está preocupado com o governo mundano não é digno do Senhor. O nosso reino não é daqui, o nosso reino não é daqui. A gente já tem a condenação, já temos a certidão de óbito para esse mundo. Mas será que nós temos a orar a nosso evangelho, irmãos? Muitas pessoas, por que o evangelho é ofendido constantemente? Porque muito do nosso evangelho é apresentado o evangelho dos ursinhos carinhosos, de um Deus, não é um Deus manso, é um Deus frouxo, um Deus fraco, e um povo fraco que segue a esse Deus frouxo também é fraco. Nós servimos a um Deus que é o leão de Judá, o justo juiz, que o Senhor traga condenação sobre todo aquele que está imbuído de autoridade e age com injustiça, que age na iniquidade, na malandragem, na maldade,
a qual o mundo está aplaudindo todo tipo de imundícia, tribunais, juízes, o Senhor de trazer justiça não falhará. Se nós aguardamos, irmãos, a vinda do Senhor, o que vem com Ele? Juízo, condenação e inferno. Não é pecado fazer esse tipo de oração, se nós temos brios, se nós somos servos do Senhor, se nós cremos que há um Deus santo e justo, que há de fazer novo céu e nova terra, e redimir vidas. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido, esse é o motivo dos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu. Isso é aplicado mais uma vez na vida do Senhor Jesus Cristo. Lá em João, quando o Senhor Jesus Cristo ele chega no templo, ele vê os cambistas fazendo negócio. Hoje mesmo o irmão me fez uma pergunta a esse respeito. Qual era a razão de ter os cambistas ali no templo? Muitos vinham de longe para trazer os dízimos, as ofertas para o templo. E então corria-se do quê? Desses materiais, desses alimentos, desses animais adoecerem no meio do caminho e se perderem. Então eles vinham de longa distância com dinheiro, e ali nos cambistas ali, eles compravam o animal sem mancha, eles compravam um alimento bom para poderem levarem ao templo para ofertarem o dízimo e oferta ao Senhor. Mas perverteram isso de maneira que eles estavam vendendo qualquer animal. Não, deixa sair mesmo, pega, você tem que ir obrigado. Às vezes a pessoa trazia o animal puro, sem mancha. Não, a gente não vai aceitar isso. É o nosso que você tem que comprar. É o nosso que você tem que comprar. Percebeu? Essa era a razão porque o Senhor Jesus Cristo falou: não vão fazer da casa do meu pai casa de negócio. Isso aqui não é lotérica, isso aqui não é casa de loteria, não. Aqui é casa de oração, é a casa de um Deus vivo, de um Deus justo, de um Deus reto. O zelo da casa do Senhor consome, o que consome o salmista. Nós vamos para a vida de Davi, esse homem que sabe da sua iniquidade, ele coloca diante de Deus a sua iniquidade, mas ele espera no Senhor, e por causa disso, o motivo também da zombaria dos ímpios, daqueles que estão à volta. Então o Senhor, o zelo da casa do Senhor, e nisso fez com que os discípulos lembrassem disso, lembraram do Salmo 69 e viram isso aplicado na vida e na obra do Messias, do Senhor Jesus Cristo. O zelo tem nos consumido, irmãos? O zelo pela obra do Senhor, ou a gente tem se preocupado mais com a religiosidade, com o partidarismo? Com o partidarismo, a gente tem se zelado mais por querer se parecer, ou nós temos zelo em pregar a verdade, a justiça, ofendendo o mundo, ofendendo e clamando ao Senhor para que Ele traga juízo, porque nós ansiamos por isso. Nós ansiamos por isso, e não sem motivo. Quando o ímpio abre a boca, ele abre de forma zombeteira para dizer: volta Jesus, mas ele não sabe que ele pede condenação sobre a sua própria vida, porque vive na iniquidade e na mentira. Mas toda vez que a gente coloca o pé na rua, toda vez que a gente prega o Evangelho, toda a gente avança com o reino por meio da pregação do Evangelho, o que Paulo vai dizer? Vocês são um bom perfume de Cristo, cheiro de vida para os que aceitam a verdade e vivem, e de morte, condenação para aqueles que negam a verdade. Então, irmãos, tenham isso em mente. Não fica com medo de processo, não. Prega a verdade e a justiça, porque a gente já está morto para esse mundo, não sabe ainda. Senão a gente vai ficar com a pregação do ursinho carinhoso, do evangelho mentiroso e falso, de que Jesus te ama e está tudo certo. Não, Ele é justo juiz, Ele é santo de Israel, Ele é o Senhor. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afronta. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles, virei motivo de piada. Tagarelam sobre mim os que à porta assentam, sem motivo para cantar cânticas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Sua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam, e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca dos poços. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-se de minha alma e redime, Senhor. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, os meus vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração,
e desfaleci. Esperei por piedade, mas de balde. Eu esperei por alguém que socorresse, mas de balde. O que eu recebi? Por consoladores e não achei. E aí ele diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Essa profecia se cumpre na obra de Jesus Cristo, quando na cruz do Calvário, ele na sua sede cumpriu-se a escritura, que ensoparam um isopo no vinagre, colocaram na boca dele, e então ao beber do vinagre ele disse: está consumado, e entregou a alma ao Pai. O justo, a pessoa olha para você nas condições em que você está passando, ele vai dar risada, ele vai zombar de você, mas a sua alegria, a nossa salvação, o pão nosso que nós comemos, provém da mão do Senhor, não é da mão do ímpio, que faz da força do seu braço o seu Deus, porque eles não sabem que o Senhor, recolhendo isso, assim como a erva do campo, eles murcham e secam, porque é isso que o homem é. O Salmo 139 vai dizer que o Senhor, cortando o fôlego das animais, eles voltam ao pó, eles se acabam, eles morrem. Assim é o homem é como a erva do campo. A nossa mantimento, a nossa alegria está na mão do Senhor, e a nossa angústia não é por zelo. Eu não tenho vergonha de pedir um prato de comida, eu não tenho vergonha de procurar emprego. Eu sei que o Senhor provê os meios para a minha subsistência, para o meu alimento, assim como para todos os justos a quem Ele resgatou. O Senhor move corações e move meios para isso. Mas qual é a questão aqui? Não é zelo pessoal. Esse zelo que o salmista está tendo é porque zombam do Deus eterno, que parece tardio em socorrer as orações desse justo. E ele clama: Senhor, até quando, Senhor? Não é pecado. Olha para os santos lá em Apocalipse, no capítulo 6, dos versos 9 em diante, onde não há pecado, lá não entra pecado. É claro que muitas das vezes o ímpeto da nossa oração enquanto aqui nessa terra pode ter impulsos pecaminosos devido às afrontas que nós passamos, as lutas que nós passamos nessa terra. Nós não somos sangue de barata, pelo menos eu não sou, mas eu coloco na mão daquele que é justo juiz, daquele que irá me vingar, daquele que irá socorrer-me na minha angústia, e me colocará sentado num lugar de descanso, e já tem colocado, que é na comunhão dos santos, aonde nós somos aconselhados pela palavra divina, para sabermos que nós esperamos em Deus e que não há socorro nenhum vindo do mundo. Bênçãos materiais vindas da mão de homem é a maneira demoníaca de enganar os homens de que aqui está a provisão, e por isso não tem brilho. Eles têm a riqueza, eles têm bom status, eles estão nas melhores profissões, nos maiores status na sociedade. Para eles não precisa de Deus. Salmo 73: quase desvalaram os meus pais, revelaram os meus pés, porque eu cresci o olho na prosperidade do ímpio, que não é nada. Ali está o galardão deles, é o máximo que eles terão. Dali é condenação, é inferno. Quanto ao justo, nós olhamos pelos nossos olhos humanos e vemos: não consegue arrumar um emprego, filhos que nascem doentes, é emprego que falta, é vício na vida. A gente passa por tudo isso, irmão. Conhece, Senhor, verso 5: Tu, ó Deus, conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Os vícios que eu carrego comigo, a angústia que eu tenho, me tira a vida, Senhor, porque é melhor eu morrer do que viver nessa terra pecando e escandalizar o teu nome. Pode tirar eu daqui, mas se for para permanecer na carne, como Paulo vai dizer, que eu possa dar fruto para o reino. E a única maneira de fazer isso é me indignando contra a minha própria carne, contra o pecado desse mundo e a pregação maldita e vil e demoníaca que esse mundo está pregando e as pessoas estão aplaudindo. E a igreja tem aceitado muitas das vezes. A igreja está pregando o reino na terra, a igreja está pregando bênçãos materiais, a igreja tem transformado homens em frouxos, mulheres em vadias, prostitutas, porque não tem o brilho celestial para viverem segundo a vontade do santo Deus, pela indignação, pela iniquidade e a imundícia desse mundo. Essa é a oração do salmista: para que não me arraste a corrente. É esse mundo, irmão, essa corrente, isso que nos afoga, ou a gente está muito bem, obrigado. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que choram pela iniquidade do mundo. E essa é onde, que, irmãos, nós vemos que a Escritura toda, a palavra do Senhor Jesus Cristo, se resume na sua palavra. As bem-aventuranças são o que? É o caráter santo do cidadão do reino do céu. Se nós não tivermos esse brilho, fechem as portas, façamos como disse o profeta: tomara houvesse com coragem, que acaba com esse circo, fecha as portas aí. Parou,
Parou essa palhaçada. Não, irmãos, vamos nos colocar na presença do Senhor, de um Deus santo, com santo temor, com santo tremor, e sabendo de que dele é o justo e reto juiz, e que ele há de trazer justiça, e há de fato de trazer justiça e juízo, como ele nos tornou justiça de Deus, porque aprouve as nossas iniquidades caírem sobre o eleito, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, para nos fazer o quê? Justiça de Deus. Se ele nos resgatou, irmãos, nós temos que nos indignar contra o pecado. Nós temos que nos indignar contra a mundanidade. Nós não devemos aceitar que zombem do Deus celestial, do nosso Senhor, do nosso resgatador, do nosso Salvador. Calvino, ele tem uma frase interessante, ele vai dizer: olha, os cachorros, eles ladram quando o seu dono é atacado, por que eu permaneceria imóvel quando o meu Senhor é ofendido? Esse é o brio que o servo do reino deve ter. Os homens devem ter, as mulheres devem ter. Senão, do contrário, a gente não passa de nada mais, nada menos do que qualquer um como existe nesse mundo. Responde-me, Senhor, verso 16: pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não esconda o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-se a minha alma, redime-a, Senhor, resgata-me por causa dos meus inimigos, me tira dessa terra. Mas qual foi a resposta que o Senhor deu a Paulo? A minha graça te basta. Enquanto eu tiver, porque a minha vontade, irmãos, é de deixar esse mundo. Isso é pensamento suicida? Não, é por causa do meu pecado. Porque como eu posso ser chamado de cristão? Muitas das vezes, por isso o salmista diz: aproxima-se de mim, Senhor, me redime-o dessa carne maldita que clama o tempo todo, que não, às vezes não resiste, e muitas das vezes por causa dessa condição, vão blasfemar do justo. Redime-me, Senhor, da minha condição. Isso é um brio, irmãos, isso é um brio que todos nós devemos ter. Chorar por causa da imundícia do nosso pecado, essa natureza podre que nós vivemos, porque nós pegamos com a mão, e muitas das vezes a gente aceita viver nesse mundo caído, maldito, desgraçado, conformado. Está tudo bem, está tudo bem. O opróbrio partiu meu coração, eu procurei por apoio, ninguém me deu. Espera isso dos homens? Espera esse acolhimento dos homens? Talvez por um justo, talvez por um bom, Paulo vai dizer em Romanos 7, talvez por um bom alguém ouse dar as costas para a chibata, por um justo não. E Deus nos amou apesar de nós, sendo Ele justo, Ele nos derramou sobre nós o que nós merecíamos. Ele agiu com nós com misericórdia, Ele derramou graça sobre as nossas vidas. E aí nós chegamos, irmãos, à oração imprecatória, uma oração onde nós não vemos nenhum momento aqui Ele pedindo o quê? Salvação por essas pessoas, salvação, redenção para eles, não, condenação, Senhor, porque o tempo todo Ele fez o quê? Ele vai dizer que Ele se entregou à oração, mas uma hora a paciência acaba. O Senhor, quando Ele se revelou a Abraão, Ele disse: Abraão, em uma visão Ele disse: você sairá daqui, farei de você uma grande nação, e você me servirá por 400 anos em terra estranha, e depois vocês me voltarão e me adorarão aqui, porque ainda não se atingiu a medida da iniquidade dos amorreus. Paulo, Romanos capítulo 2, ele vai dizer assim: ou ignoras que a longanimidade, a paciência de Deus é que te leva ao arrependimento? Está conformado com essa terra? Está tudo bem para você? Não tem necessidade de se indignar? Será que as minhas palavras ofenderam você? Será que depois que sair daqui você vai precisar de um abraço carinhoso para você se sentir melhor no decorrer da sua semana? Será que você se ofendeu com as minhas palavras duras, que não são woke, que não são politicamente corretas, que está ofendendo a sua pessoa? Eu quero mais é que você se ofenda. Eu quero mais é que você honre as calças como um homem, que você honra a estatura de mulher, de santidade, de mãe do lar, o pai de provedor e de homem de Deus, que tem brio e que ande no propósito da vontade de Deus, e que se coloca de joelho ou em pé na praça, na igreja, e fala: Senhor, derrama juízo sobre todos aqueles que estão imbuídos de autoridade e praticam a iniquidade e o mal. Ele vai dizer a partir do verso 22, que se torne a sua mesa, a mesa deles se torne em laço, que a prosperidade em armadilha. Ele amaldiçoa a linhagem, a família, a mesa. Quando fala mesa, é família. Raça de víboras. Eu não estou falando pessoas, não se escandalize.
Nós sabemos que o Senhor, Ele conhece os seus. E aqui Ele vai trazendo inclusive um texto que se aplica a quem? A Judas, que foi escolhido desde o início para aquele fim. Que fique vazio, que fique deserto o seu lugar e que não acha nele quem more. Olhamos na Escritura as imprecações sobre todos aqueles povos que se voltaram contra o povo de Deus. A Escritura se cumpriu de maneira sobre eles, que eles foram dizimados da face da terra. Um exemplo é Nabucodonosor. Esse foi salvo, o Senhor o moeu, o trouxe, mas aquele império acabou, foi se dissolvido, acabou, mas o povo de Deus ainda está aqui. O povo de Deus ainda está nessa terra. O povo de Deus ainda está aqui. A oração do povo é uma oração do bril celestial, do bril divino, que zela pelo santo, que zela pelo sagrado, que tem brilho pelas coisas de Deus e busca, de maneira que uma hora a paciência divina seca, acaba. E a gente, irmãos, está em um momento que não há mais como tolerar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque não dá, eu não aguento mais, me tira daqui, eu quero sair daqui, eu não quero mais ficar aqui. Eu não quero mais ficar aqui. Não quero mesmo, não tenho medo nenhum de dizer isso. Eu não quero mesmo. Mas enquanto estiver aqui, eu tenho que pregar o reino, eu tenho que pregar a palavra de Deus e chamar aos irmãos a voltarem-se para a palavra de Deus e serem sedentos, para que habite em nós esse brilho do Senhor. Sua mesa torne-se diante deles em laço e a prosperidade em armadilha. Salmo 73. Obscureçam-lhes os olhos para que não vejam e faz-lhes que sempre lhe vacile o dorso. Derrama sobre ele a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Quem faz essa oração? Paulo em Romanos capítulo 11. Houve endurecimento da parte de Israel. O próprio Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem crerá na nossa pregação? Quem vai crer, Senhor, na nossa pregação? E aí ele traz essa mensagem: vá e fale, de maneira que eles ouvirão, mas não entenderão, terão olhos e não verão. O Senhor endurecerá o coração e eles permanecerão daquela maneira. Por que motivo? Porque na verdade eles não quiseram dar créditos à revelação do justo, do Filho de Deus, porque nós vemos na Escritura que eles haviam como reconhecer. Nós temos aquele servo que diante do templo o Senhor disse: você não vai deixar essa terra enquanto não ver a consolação de Israel. E ele, catando a criança no braço, ele disse: Senhor, despede agora o teu servo em paz, porque eu vi a consolação de Israel. Os teólogos da época, foram perguntar: aonde há de nascer o Messias? Em Jerusalém, né? Eles falaram onde haveria de nascer o bebê, o rei de Israel. Mas no entanto, para quê? Para matá-lo sem causa, para persegui-lo sem causa, odiaram-no sem causa. E chega um momento que a paciência cessa. O nosso Deus é justo juiz, Ele é santo, mas a paciência de Deus também estabelece limites, de maneira que quando o povo de Israel retorna para Canaã, qual é o mandado do Senhor? Passa a espada. E aí as pessoas que não têm discernimento com relação à palavra do Senhor, eles acham que o Deus do Novo Testamento, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Não é. É agora um Deus do ursinho carinhoso, lembra? Eu não posso ofender. É um Deus que não, tudo está certo, é isso mesmo, paz e amor, é isso aí mesmo. Não. É um Deus santo. O Senhor é justo juiz. Quando aquele homem chega no Senhor Jesus Cristo e diz: bom mestre, ele diz: bom, por que me chamas bom? Bom é um só, que é o meu Pai que está nos céus. Obscureçam-lhe os olhos para que não vejam, e faz-lhes que sempre lhe vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e o que ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Pedro usa essa palavra aplicada a Judas. Pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àqueles a quem golpeaste. Somas-lhe iniquidade a iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Ou seja, ele está dizendo que sejam condenados, Senhor. Que o Senhor traga juízo e condenação e inferno sobre todos esses que agem contra o santo de Israel. Percebe que a oração dele não é explosão mesquinha de zelo pessoal, é contra aqueles que se levantam, contra aqueles que são lavados e remidos do Senhor e andam para pregoar o justo, para pregar a palavra de santa, de salvação, e de que esse mundo há de ser restaurado para um novo dia onde habita a justiça e que o Senhor é a nossa luz. Isso faz com que o mundo todo se levante contra a igreja.
Mas por que isso não está acontecendo? Será que porque a igreja não tem brio, a igreja não conhece o Deus Santo de Israel, a igreja não conhece a tua palavra e tampouco conhece a um Deus Santo? Por isso nós temos orado, fazendo orações totalmente contrárias à vontade do Senhor, colocando os nossos anseios mesquinhos na presença do Senhor. Traz, Deus, o teu reino, avança, Senhor, a tua obra nos dias, reaviva, Senhor, a tua obra, para que todos nós nos regozijemos na tua presença. Opera, Senhor, no meio das multidões. Traz, ó Deus, traz a sua obra, opera, Senhor, justiça e juízo, para que temam, e Ele há de começar pela sua casa, há de começar pela igreja do Senhor, há de começar por meio do povo santo, colocando para fora todo aquele que é falso, todo aquele que é fingido, para que então os verdadeiros prevalecentes proclamem sem medo a palavra de Deus, e o Senhor traga o reino, que eles sejam riscados. Versos de 29 e 31, o salmista, ele revela que o Senhor tem alegria naqueles que têm no Senhor a motivação de vida. Ele diz aqui, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o Senhor, o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros, que buscai a Deus, que o vosso coração reviva, que haja um avivamento. Quando nós começarmos a ver a justiça de Deus sendo derramada no meio da casa de Deus, que é a igreja do Senhor, operando Deus maravilhas no mundo, trazendo juízo sobre todos aqueles que são ímpios, que se avançam contra os servos de Deus, para que nós possamos, irmão, cada dia e cada vez mais, e começando a partir de agora, com ações de graça, sendo gratos pelo Senhor por tudo que nós temos, porque Ele é o nosso tesouro, Ele nos coloca a sua salvação como a maior bênção que nós temos. O que tenho eu na terra, o que tenho eu no céu, senão tu, Senhor? O que tenho eu nesse mundo caído e maldito? Porque está de maldição. E a gente parece que está vivendo muito bem, obrigado aqui. Não, Senhor, não me deixa acomodar, não me deixa, Senhor. Não me deixe, nada contra você procurar um melhor, você ter uma disposição melhor de vida. O problema está no quê? No conformar-se a isso, entende? O problema está em achar que isso está muito bem, obrigado. Não, nós estamos aqui de passageiros. Somos aqui passageiros, não tenhamos conforto aqui nessa terra, não, meus irmãos. Porque se nós não confortarmos aqui nessa terra, somos iguais às demais pessoas do mundo, perdidas. E já perto do estado de sermos o quê? Pisado, porque o sal perdeu o seu sabor. A luz perdeu o seu brilho. A luz perdeu o seu brilho. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me, Senhor, o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio, a tua salvação. Eu quero louvar a Deus. Eu quero com isso fazer isso com ações de graças o tempo todo. E eu quero que com isso aqueles que temem ao Senhor e buscam a vontade de Deus se alegrem junto comigo. Possa se alegrar comigo na tribulação, na angústia, na dor, no sofrimento, na doença, no que for, porque a nossa vida não é aqui, que nós possamos ter a alegria de servir ao Senhor em toda e qualquer situação, sabendo que Ele cuida de nós, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-nos os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele se move, até os elementos inanimados louvam ao Senhor, toda a criação. Isso se aplica aonde? Na revelação em Apocalipse, onde haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí ele conclui dizendo: porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome, nela habitará. Somos aliancistas, nasceu agora o filhinho do irmão Daniel, que alegria para nós. Cremos que nós somos geradores do quê? De eleitos. Somos geradores de eleitos. Eu tenho essa fé, você não tem essa fé? Que nós cremos que nós educaremos os nossos filhos a andarem na lei, na palavra do Senhor, de que eles temerão e andarão na presença de Deus, de que eles não se entregarão a esse mundo caído, maldito, nas ideologias desse mundo. Deus conhece os nossos corações e Ele instituiu um povo para ser o quê? Para guardar a aliança com Deus, para ser luz nesse mundo e sal nessa terra, que essa criança, assim como as demais crianças,
possam viver nesse mundo, não sabendo que haverão vida plena aqui, não, mas que aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, onde há vida, onde habita a justiça, e de que o Cordeiro é a nossa luz, é a nossa direção. Então, meus irmãos, a ênfase do Salmo imprecatório, ele é uma oração do crente que tem bril, é uma oração do crente que se ofende com a iniquidade praticada contra o Deus Santo, a minha iniquidade, a sua iniquidade, a nossa própria iniquidade. Bem-aventurados que choram pelos próprios pecados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão consolados. Que nós possamos viver essas bem-aventuranças e nós possamos orar com os salmos imprecatórios. Entenda, irmãos, não há aqui pecaminosidade nessa oração, como todos os demais salmos imprecatórios, porque não é uma explosão de capricho pessoal, percebe? Não é uma explosão de raiva, de ira pessoal minha contra uma determinada pessoa. Eu não conheço o coração, Deus é quem conhece. A nós compete o quê? Orar para que Deus salve a todos. Mas quando nós olhamos para o mundo e vemos a iniquidade aumentando, nós vemos as pessoas se conformando a um mundo terreno e a políticos, e a igreja se conformando com isso, então cabe a oração imprecatória. Crime atrás de crime, iniquidade, político falando que está tudo certo isso aí, é para tomar uma cervejinha, eles estão fazendo isso corretamente. Cadeia, estuprador é cadeia. Oro pela salvação dele sim, mas que ele se converta lá, não é fazer vista grossa para a iniquidade e para o pecado, não. Isso é ser frouxo. Ser manso é orar para que o Senhor faça justiça. Se um ladrão pula a casa do meu irmão, irmão, pica a mão na orelha desse infeliz para tirar da tua casa. Você é homem, protege a tua família, não há pecado nisso. Chama a polícia, tira dali. Seja homem de verdade, mulher de fato, não aceita gracejo de vagabundo. Se postura como mulher, na tua roupa, no seu portar, no teu falar. Respeita as autoridades instituídas, aquelas que andam dentro do propósito de Deus. Do contrário, obedeça a Deus e não aos homens. Que o Senhor traga justiça sobre presbítero, pastor que anda na iniquidade e na maldade, para querer trazer falso engano para vocês. Que o Senhor traga juízo sobre presidentes e todos os que estão imbuídos em poderes políticos. Juízo. Percebe que eu não estou falando aqui nomes, não estou citando nome. Que o Senhor salve. Mas, irmãos, você olha para o mundo e você vê a iniquidade se propagando. Traz justiça, Senhor, traz juízo. Traz condenação, Senhor, para que saibam que só Tu é Deus e de que nós haveremos de prestar conta a um único Deus, a um único Senhor. E se nós almejamos vivermos nos céus, nós estaremos lá junto com aqueles santos. Até quando, Senhor? E nós temos feito essa oração aqui na terra. Até quando, Senhor? Porque essa é a oração do salmista. Porque a santidade de Deus está sendo ofendida, a sua soberania está sendo ofendida, e a igreja tem ficado impassiva. Então, irmãos, que nós façamos uma análise profunda da nossa vida, que nós colocamos a nossa, como diz o verso 5, Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. O Senhor sabe da miserabilidade de cada um de nós que estamos aqui, e nós colocamos diante do Senhor, começar por nós, esse zelo, para que nós possamos o quê? Ficar mais perto do Senhor, aproximar-se mais de Deus, para que Ele nos redima a nossa alma, para que Ele coloque em nós esse zelo, esse brio, para que nós possamos orar, possamos clamar, para que o Senhor traga juízo, Senhor, traga justiça sobre esse mundo, porque eu me vejo num lamaçal que não dá mais, não dá para aguentar, não dá mais para ficar impassível diante dessas questões, não dá mais para ficar dessa maneira. Do contrário, Senhor, pode recolher, porque é sal que perdeu o brilho no sabor, é luz já que se apagou, e isso Ele tem que começar por nós, irmãos, pela igreja, e aí sim haverá avivamento, aí sim haverá, o Senhor fará movimento na cidade, começará na igreja, operará na cidade, mas se não operar no íntimo, nos corações, esquece. Então nós temos que nos colocar, irmãos, na presença do Senhor, a começar por nós, a clamar ao Senhor, traz juízo, Senhor. Deus é justo, eu não estou querendo bancar o Santarrão aqui não, como a palavra bem diz, Ele conhece a minha iniquidade e o meu pecado. Traz, Senhor, pesa a Tua mão sobre mim, sonda o meu coração, Senhor, e prova-me, Senhor. Traz, Senhor, o peso da Tua mão, Senhor, para que eu aprenda de que é um Deus vivo, um Deus santo, para que eu abrir a minha boca, eu possa me alegrar junto com o justo e proclamar a Sua justiça, para que o ímpio trema, porque há um Deus santo, um Deus justo.
Amém, meus irmãos? Que Deus fale mais aos corações e que os irmãos possam meditar nos salmos imprecatórios e aprendemos a orar, irmãos, junto com os salmos imprecatórios, para que nós podemos, que o Senhor coloque em nós essa chama, esse brilho, para que nós possamos clamar, para que o Senhor, Deus Santo, justo, opere na nossa nação e em todo o mundo, porque perto está o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero passar a palavra ao presbítero